Olá, gente. Estamos aqui mais uma vez, tá certo? Ó, só para lembrar um pouco, né? A última vez que a gente se encontrou aqui, nós falamos sobre a arbitrabilidade objetiva e a arbitrabilidade subjetiva, quanto ao objeto e quanto ao sujeito. Então, dando continuidade à nossa fala, hoje nós vamos falar sobre convenção de arbitragem. Então, o que é a convenção de arbitragem? Esse é o primeiro questionamento que se deve fazer. O que é a convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem é a forma que é convencionada entre a parte A e a parte B para a utilização do instituto da arbitragem. O que pode ser feita dentro do contrato, na hora da celebração do contrato, e pode ser também ser feito fora do contrato, ou seja, quando existe aí um litígio e que as partes, de forma convencionada, desejam utilizar-se não da justiça estatal, mas da justiça privada. E daí eles vão lá e convencionam, né, de forma escrita que deverão utilizar-se do instituto da arbitragem. Mas vamos lá. Mas, Esmeralda, como é isso? Então vamos explicar direitinho para ficar bem claro. Na hora da feitura do contrato, as partes contratantes, elas podem dizer o seguinte: olha, a gente está fazendo aqui esse contrato, está aqui as cláusulas que regem o nosso contrato, mas se houver algum problema no cumprimento das obrigações oriundas desse contrato, nós vamos dispensar o judiciário para o processo de conhecimento, tá certo? Nós vamos contratar uma instituição especializada, nós vamos contratar um árbitro privado, e aí é ele que vai, a instituição que vai administrar essa demanda, esse litígio que se vindo a acontecer, caso ele venha a acontecer. Então nós vamos convencionar que o conflito vai ser resolvido dentro do ambiente arbitral, ou seja, nos termos da Lei Federal 9.307, que você direciona nesse momento, por meio desta convenção, que nesse caso se chama cláusula compromissória ou cláusula de arbitragem, tá certo? Nesse momento, na hora da feitura do contrato, as partes vão convencionar que utilizar-se-ão, se for o caso, se houver litígio e eles não resolverem de forma amigável, do instituto arbitral. Bom, se eles colocarem que vão resolver somente no instituto arbitral, utilizando a legislação arbitral, nós vamos ter aí uma cláusula conhecida também como cláusula aberta. Tem outras nomenclaturas, mas aqui para o nosso encontro, nós só vamos utilizar aqui a cláusula arbitral aberta. Por que aberta? Porque ele vai dizer que quem vai administrar, a forma que vai ser administrada é a forma da Lei 9.307, da Lei de Arbitragem, mas não indica ainda qual é a instituição especializada ou órgão arbitral institucional que vai administrar o procedimento. Então, o conselho que eu dou havendo interesse de inserir no contrato a convenção de arbitragem, chamada cláusula compromissória, faça de forma fechada. Inclua ali, fica convencionado que a jurisdição arbitral é que vai resolver as demandas porventura provenientes deste contrato, e quem vai administrar é a instituição especializada fulano de tal, né? Dou a dica aí da nossa instituição, Câmara de Arbitragem e Fórum de Justiça Arbitral, que a gente já tem uma expertise aí já de quase 20 anos, caminhando já para 20 anos na administração de processos. Mas, lembrando o seguinte, que nesse momento, a convenção de arbitragem chamada cláusula compromissória, só repassando, ela deve ser feita dentro do contrato, no momento da celebração, e deve ter pelo menos, dois elementos fundamentais para que ela seja uma cláusula compromissória que atenda minimamente o interesse das partes. Quais são esses dois elementos? Primeiro, dizer dentro da cláusula que o instituto ou a jurisdição que vai administrar o conflito, caso ele venha a existir, é a jurisdição arbitral, a lei de arbitragem ou a arbitragem. 2. Indicar dentro da própria cláusula
uma câmara de arbitragem, ou, na verdade, uma instituição especializada em administração de um processo arbitral, para que, se um conflito vier a acontecer, você já sabe exatamente para onde é que você vai direcionar. Dito isso, acabou. E qual é a outra situação, né, que eu posso utilizar a convenção de arbitragem? Bom, a outra situação, a gente pode utilizar outra, na verdade não é outra convenção, é uma outra espécie, porque convenção de arbitragem é gênero, tem duas espécies. Uma, já acabei de falar, cláusula compromissória, e a outra é o compromisso. Como é que eu utilizo o compromisso arbitral, Esmeralda? Bom, aí é o seguinte, existe uma relação entre as partes. Essas partes, nasceu um conflito no cumprimento das obrigações dessa relação, né, dessa relação contratual, e aí eles precisam de alguém que resolva. Nesse momento não tem cláusula arbitral, o juízo natural, nesse caso, seria o juiz do Estado, e aí as partes se reúnem e dizem, olha, por algum motivo, porque vai demorar, porque é complexo, por aquilo, é conveniente que nós nos dirijamos a uma instituição de arbitragem. E aí, nesse caso, as partes se dirigem à instituição de arbitragem, formalizam a convenção de arbitragem, que neste momento essa convenção passará a se chamar compromisso arbitral. Com a mesma eficácia da cláusula, define ali os caminhos por onde o procedimento arbitral naquela instituição vai seguir, e aí nós temos aí a competência absoluta da instituição de arbitragem para administrar aquele procedimento. Então, ficou claro? Entendeu direitinho? Convenção de arbitragem, gênero, duas espécies. A primeira, cláusula arbitral, que se coloca dentro do contrato, tá certo? Aí você já fica vinculado à convenção de arbitragem, você já fica vinculado ao Instituto da Arbitragem e à Câmara de Arbitragem que já foi ali selecionada ou decidida ou aceita pelas partes. A outra situação, convenção de arbitragem, espécie, compromisso arbitral, que é quando não existe cláusula arbitral no contrato e surge o conflito, e aí esse conflito ele é levado para uma instituição que aceita e é eleita pelas partes de livre e espontânea vontade para que faça a administração do processo e, consequentemente, faça o julgado daquele processo, daquilo que se está discutindo. Ficou claro? Todos entenderam? Deixa eu perguntar uma coisa. Professor, tem uma convenção de arbitragem chamada cláusula arbitral no meu contrato, elegendo aí uma Câmara de Arbitragem X. Mas eu não quero mais ir para a Câmara de Arbitragem, não. Agora que o conflito chegou, eu quero ir para o Judiciário. Pode? Sim e não. Só pode se as duas partes anuírem. Ou seja, você que está querendo ir para o Judiciário, se a outra parte disser, não, tá certo, eu também não quero ir para arbitragem ou para instituição de arbitragem especializada, não. Então, eu quero voltar novamente ao estado quo antes, que é voltar para o Instituto do Judiciário, da administração da Justiça Pública ou da Justiça do Estado. Nesse caso pode. Se só uma pessoa, uma das contratantes, só um quiser, não, eu vou voltar, o outro é obrigado a concordar, de jeito nenhum. E se não concordar, não pode transferir a competência uma vez tida na convenção de arbitragem cláusula compromissória, não pode haver essa transferência para que ela possa ir novamente para o juízo estatal. Ficamos claros acerca desse assunto? Me aguarde, na próxima semana nós estaremos juntos, tá certo? Se Deus quiser. E não esquece, gente, vale a pena dar aquela clicada, se inscrever, bota lá o sininho, que é para quando a gente lançar novamente um novo vídeo, um novo tema, você está aqui para nos ouvir e ir nessa sequência de ideias, de aprendizado. Se você que não viu o vídeo anterior, é muito bom você ver, porque ele vai trazer também luz às palavras que nós estamos colocando agora. Então a nossa ideia é trazer a arbitragem, métodos de resolução de conflitos de uma forma simples, descomplicada, sem linguagem técnico-jurídica, ou seja, numa linguagem que tanto o empresário, a pessoa do povo, o estudante de direito, o advogado entenda com simplicidade.
ok? No mais, um grande abraço, muito obrigado aí porque você está nos vendo e nos ouvindo e não deixa, mais uma vez, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.